Nada substitui, né, como uma ferramenta, nada substitui um bom bloco de notas, tá? Mas um bloco de notas, para muitas pessoas, pode ser simples demais. Então, às vezes o simples, insistir no simples nem sempre é a melhor solução. Porém, para muitas pessoas isso funciona. Então, se você, por exemplo, está num processo de busca por uma ferramenta melhor para o gerenciamento ali das suas despesas, é melhor que você comece a utilizar num bloco de notas para você registrar os gastos que você tem, até que você escolha uma ferramenta melhor e depois comece a registrar ali os seus novos gastos nessa ferramenta que você escolheu. Não precisa travar o seu processo de organização como um todo por causa da escolha da ferramenta. Às vezes você está nesse processo de busca realmente. E aí, se você deixar de organizar suas coisas no hoje, porque você está procurando uma ferramenta ideal, não vai dar certo. A gente tem que abrir espaço para a organização entrar na nossa vida já hoje. A partir desse momento que você está assistindo esta aula, você precisa abrir espaço para que a organização entre na sua vida para que você consiga organizar, aqui no caso, as suas finanças. Então você tem que começar hoje a fazer o registro do que você gastou hoje. Quais são os seus planos para o futuro com relação às suas finanças? No caso, você teria aí tanto um registro dos seus gastos, como também uma lista de projetos a se trabalhar ali com relação à sua área de finanças, que seriam os seus planos ali para o futuro. O que, que você pretende fazer na área de finanças, o que, que você precisa fazer. Você precisa ter isso organizado em algum local, para que isso saia da sua cabeça. Então, a gente não vai lembrar que comprou um pão de queijo 8 horas da manhã, quando chegar ali, depois do trabalho, 8 horas, 10 horas da noite. Você não vai lembrar. Então é melhor que você pegue um bloquinho de notas que você pode carregar com você em qualquer lugar, que cabe no bolso, e faça ali o registro. Comprei um pãozinho de queijo, valor tal, data tal. E aí depois você vai colocar isso numa ferramenta que vai te permitir analisar essas informações conforme você vai preenchendo, tá? Mas nada substitui aí um bom bloco de notas para esse registro manual dos seus gastos, tá? Agora, quando a gente está falando de recursos de internet banking, então aquele seu banco digital, a gente tem aqui algumas opções, né? Alguns bancos digitais permitem essa categorização no próprio aplicativo do banco. Então, você consegue criar ali tags, né, etiquetas de categorização para que depois ele mostre ali, né, numa tela quais foram os seus gastos em cada uma das categorias. Então, por exemplo, alimentação, serviços, produtos, enfim, você vai criar ali as suas categorias personalizadas. Alguns também disponibilizam gráficos para análise, porém não são todos. Então, essa parte é muito limitada ao banco que você utiliza realmente, né? Se você utiliza um banco que existe essa opção, vale a pena você pesquisar como que funciona isso, se é interessante para você, talvez até entrar em contato ali, se eles tiverem uma opção de chat 24 horas, chat virtual ali para você conversar com eles e tirar essas dúvidas a respeito de como que funciona esses recursos aí para você organizar as suas despesas dentro do próprio aplicativo. Existe essa opção, até mesmo esses bancos grandes, como por exemplo o Bradesco, Itaú, pode ser que eles existam aí uma funcionalidade parecida. Eu, obviamente, não consigo indicar para vocês um banco específico, porque eu tenho conhecimento zero a respeito disso, não é o aplicativo que eu utilizo para organizar as minhas finanças, mas eu sei que existe essa possibilidade. Então, caso você precise, é interessante dar uma pesquisa aí para ver se atende aí aos seus requisitos, tá? Depois a gente vai para aplicativos de gestão financeira. E aqui a gente está falando de aplicativos que vão se conectar com os gastos do seu banco. Então é sempre bom você verificar a confiabilidade desses aplicativos e se ele atende também aos seus requisitos, como o primeiro assunto comentado aqui na aula, tá? Alguns aplicativos aqui indicados para vocês, fazendo uma rápida pesquisa no Google de
aplicativos de gestão financeira, tá? Nenhum deles, novamente, eu já utilizei, porque não é a forma como eu organizo as minhas finanças, mas eu já vou chegar lá para mostrar para vocês como que eu faço, tá? Se alguém utiliza aqui também, quiser comentar no chat, fica à vontade para dizer se recomenda ou não recomenda. Mas aqui eu trouxe 5 opções iniciais para você fazer uma pesquisa sobre como que funciona. Dá uma olhadinha ali no Reclame Aqui para ver se não tem informações estranhas ali que você precisa ficar de olho. Dá uma olhada também em reviews de outras pessoas, o que outras pessoas falam sobre esses aplicativos, justamente para verificar a confiabilidade. Então a gente tem aqui 5 opções: o aplicativo Minhas Economias, Guia Bolso, Organize, Mobius Controle Financeiro e Meu Dinheiro. São aplicativos que provavelmente têm funcionalidades diferentes, mas que eles têm a mesma lógica, que é justamente para você organizar ali os seus gastos de modo geral, tá? Então existe essa opção de você buscar por aplicativos de terceiros para fazer essa gestão financeira. Uma outra coisa que eu não posso deixar de mencionar é para quem tem empresa, né? Para quem é empresário e aí gosta ali de administrar as vendas e a parte financeira da empresa com aplicativos próprios. Então tem uma recomendação da própria Thaís, que é um aplicativo que é um serviço que ela utiliza, o Conta Azul, e que permite administrar vendas e orçamentos, receber de seus clientes, emitir notas fiscais, acompanhar relatórios automáticos. E pela breve pesquisa que eu pude ver ali no Google, ele tem planos a partir de mais ou menos uns R$ 100, R$ 130, mas é necessário realmente fazer uma pesquisa mais detalhada de como que funciona isso. Porém, se você não sabia desse recurso, existem sim esses serviços, esses aplicativos que fazem o controle das suas vendas da empresa, tá? Então é uma coisa interessante para quem gosta de separar. Afinal, quando a gente está falando de empresa, não tem somente a parte de gasto e ganho, né? E receita. Existe também a administração de clientes, de notas fiscais, de relatórios. Então, tem várias outras coisas que talvez aplicativos próprios para isso, né? Serviços próprios para isso, possam ajudar, porque tem recursos mais avançados do que outros, que seriam mais para gestão pessoal. Então, vale a pena procurar por opções desse tipo, caso seja uma coisa que você precisa, tá? E é claro, a gente tem aqui as planilhas simples. E eu deixei uma consideração interessante, que é você considerar comprar templates prontos de outras pessoas para poupar tempo, caso você não tenha ali uma habilidade muito alta, né, no Excel, no Google Planilhas e com planilhas de modo geral. Eu já vi que existem várias pessoas que vendem templates de Excel, que vendem templates de Google Planilhas, que são, assim, excelentes, eles montam realmente praticamente um aplicativo ali para você com tudo pronto, que você faz pequenas adaptações para personalizar ali para você. Mas é uma opção que nem sempre é acessível para todo mundo, porque os templates costumam ser ali em torno de 20 a sei quantos reais, né? Porque depende das funcionalidades da pessoa, mas funciona super bem. Inclusive, eu até arrisco dizer que a maioria das pessoas prefere ou utilizam a organização financeira de alguma forma em planilhas, tá? Eu já cheguei a utilizar, já fiz uma organização muito simples ali, cálculos muito simples de metas que eu precisava atingir financeiramente e funciona, tá? Mas se você não tem tanta prática ou não gosta muito de Excel e Google Planilhas, você pode escolher outras ferramentas. O Excel, ele é exclusivo da Microsoft, para quem não sabe, e o Google Planilhas, ele é do Google, né? E ele fica disponível online, assim como o Excel. Mas o Excel, ele já é pago. O Google é 100% gratuito. Tem, obviamente, algumas diferenças ali no layout, nas funcionalidades. Então, tem várias diferenças que vale a pena você levar em consideração, caso você nunca tenha utilizado essas duas ferramentas, tá? Então, planilhas simples também são opções aqui para a gente organizar. E é claro que a gente tem aplicativos alternativos. O que eu estou querendo dizer com alternativos? Aplicativos que não necessariamente foram construídos para serem
exclusivamente para organização financeira. Não que os outros acima, como por exemplo o Excel e o Google Planilhas, tenham sido feitos para organização financeira, mas com todo respeito, eles servem muito bem para isso, né? Com exceção, né, do Excel e o Google Planilhas, todos que eu citei aqui são exclusivamente para a organização financeira, menos o bloco de notas, é claro, né? Mas a gente tem aplicativos disponíveis no mercado que têm recursos próprios para, por exemplo, gerenciamento de projetos, só que tem como você utilizar para organizar as finanças. O meu caso é o mesmo. Eu utilizo o Notion, que é um aplicativo que nasceu para gerenciamento de projetos e notas, e eu utilizo ele para organizar as minhas finanças. Mas existem muitas limitações quando a gente opta por utilizar ferramentas que não têm essa natureza para finanças, né, para gerenciar números. Como, por exemplo, no Notion, até um tempo atrás, eu tinha muitas limitações, por exemplo, de visualização, de gráfico. Eu não podia ver gráfico, só que aí eu soube ontem que lançou uma funcionalidade de gráficos no Notion, e aí eu já tô querendo, assim, assinar o Notion novamente, pago, para utilizar essa funcionalidade que eu achei muito interessante para esse template que eu tenho de finanças. Ele tem várias limitações que, por exemplo, o Excel não tem, que os outros aplicativos ali de gerenciamento financeiro que a gente comentou não tem. Então, é necessário verificar. O porquê, Malu, que você escolheu um aplicativo que não nasceu para organizar as finanças, para organizar esse tipo de coisa? Porque eu gosto de usar o mínimo possível de ferramentas. E o Notion, como ele tem funcionalidades que me permitem fazer essa gestão dos meus projetos, a gestão das minhas despesas e das minhas receitas, ele já é suficiente para mim, porque é a única coisa que eu quero. Lembra do primeiro tópico? Quais são as suas expectativas? O que você gostaria de organizar? Então, até então, eu não precisava de gráficos para visualizar nada, eu só precisava ter uma noção de quanto que eu gastava por mês, quanto que eu gastava por categoria e quanto que eu recebia também na mesma forma, né? Por categoria e também por mês, né? Para eu fazer realmente essa análise breve. Porque o que mais importa aqui é a gente fazer a análise com os dados que a gente faz do, do registro dos gastos, né? Então não é para ser uma coisa que você preenche ali, só preenche e não toma decisão nenhuma. São dados que você vai coletando para te ajudar na tomada de decisão. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, tá? E aí eu vou primeiro comentar sobre esse assunto e aí depois eu mostro para vocês como que é o meu template de Notion para vocês verem que é uma ferramenta que eu uso para absolutamente todas as outras coisas da minha vida, com exceção de calendário, que é uma ferramenta que eu deixo unificado ali várias coisas em um único local para que eu reduza a quantidade de aplicativos que eu utilizo, porque é uma dificuldade pessoal minha, que eu identifiquei com o tempo, que quanto mais aplicativos eu tinha, pior ficava a minha organização, porque eu ia deixando de utilizar para preferir aqueles que eram mais simples, que eu dominava mais, e aí, no caso, eu decidi migrar tudo para o Notion. Pode ser que você encontre opções parecidas para ferramentas variadas, para ferramentas diferentes que você já tem domínio, que você já gosta, e aí você percebe ali que existe uma possibilidade de organizar as suas finanças dentro daquela ferramenta. Se você preferir, também existe essa opção, tá? Aqui eu estou trazendo vários levantamentos de ideias para vocês escolherem o que é melhor para vocês, né? Eu não posso dizer o que é melhor para vocês, somente vocês podem fazer isso. Então, aqui a gente mostra essas diferentes possibilidades para que vocês tomem uma decisão ali de qual vocês gostariam de começar. É claro que se eu identificar um aplicativo ali que funcione muito melhor para mim e que atenda as minhas necessidades daquele momento, eu vou fazer essa migração, porque a gente não fica preso ao aplicativo em si ou à ferramenta. A gente migra sempre que necessário para algo que nos atenda melhor, tá bom?